Falando de Negócios, com Danilo Magri. Muito bem, falando de negócio hoje com Danilo Magri, retornando aqui o microfone no Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan, ele que é diretor da LogMed, e hoje no estado dele é o Marcelo de Moraes, sommelier também, diretor do restaurante Amit Anchieta. Muito bom dia, sejam muito bem-vindos. Tudo bem, Danilo? Bom dia, Clemente, tudo bem, tudo ótimo. Pena que o Falando de Negócio é 7h30 da manhã, porque se fosse na hora do almoço eu tenho certeza que a gente ia induzir muita gente a tomar um vinhozinho aqui hoje. Com certeza. Ainda mais certeza. nesse frio aí. Verdade. Bom, falar com o Marcelo. Marcelo, obrigado por aceitar o convite, estar aqui com a gente para contar um pouquinho da sua história e também dos projetos. Bom, explica pra gente, né, quem é o Marcelo, qual que é a sua história com vinhos e gastronomia, essa questão de ser sommelier, dono de restaurante, como é que foi essa trajetória? Então, minha história, eu sou gaúcho, sou gaúcho do Rio Grande do Sul, é uma cidadezinha muito pequena, chamada Rondinha, e eu saí de casa com 16 anos, fui morar no Rio de Janeiro. E lá eu comecei a minha história lavando copos. Então, foi uma trajetória muito bonita, porque quando eu passei a atender, ser garçom, eu identifiquei que aquilo poderia ser um desafio pequeno, mas eu poderia galgar mais espaço. Então, comecei a estudar vinhos. Foi uma oportunidade que eu tive pela empresa, né, de estudar. Pude viajar a vários países, Europa, Portugal, Itália várias vezes, América do Sul, em busca desse conhecimento. Então, nessa empresa eu trabalhei 14 anos, ganhei uma bagagem muito grande, depois de ter passado pelo setor de compras, negociar, comprar para o grupo, né? Era um volume muito expressivo. Depois de 14 anos eu resolvi empreender. Então, vim para São José dos Campos, aqui eu abri a primeira empresa, foi uma empresa de representação comercial, vendia vinhos para Campos do Jordão, toda aquela região, né? E no segundo ano, estando aqui em São José, eu abri o Amit da Alvina ao Café. Foi a primeira unidade aqui no Jardim Aquários, né? Aqui eu criei a primeira brusqueteria, o Wine Bar, né? Depois de 2 anos, eu abri a segunda unidade, que foi na Avenida Anchieta, que hoje, esse ano, completa 9 anos. É um sucesso. Nesse período todo de Amit, nós começamos a fazer importação de vinhos também. Há 10 anos atrás ainda, quando eu estava aqui no Jardim Aquários. Então, hoje nós temos mais de 800 rótulos na carta, nossa adega, e sendo 70% vinhos da nossa importação. Então, a gente traz produtos lá da Argentina, buscamos pequenos produtores, marcas que não são tão conhecidas, que a gente desenvolve aqui nos nossos parceiros. Nós somos em 26 empresários, né? Que a gente faz essa importação. O que é interessante, Danilo, é que ele começou como lavando copos, né? A gente imagina que lavar copo, lavar prato é lá para fora, não no Brasil, né? De repente começou aos 16 anos no Rio de Janeiro. Que trajetória bonita, né? Mostra que é possível, né? Sim, claro, você, não tenho dúvida, né? Independente de onde você tá, você pode galgar dentro até mesmo do ambiente de gastronomia, você pode começar na louça, aprender a cozinhar e ir galgando uma profissão. Realmente é para isso que a gente está aqui, né? Para incentivar as pessoas que nos ouvem. E vou pegar um gancho com o que você falou dos vinhos. O consumo de vinho cresceu muito no Brasil nos últimos 10 anos. Eu vi alguns números assim que 36% dos brasileiros já afirmam que consomem vinho regularmente. Isso é muito bom. Mostra um mercado em ascensão, um mercado amadurecendo. É óbvio que a concorrência também aumenta quando você tem um produto que é mais procurado, o que não deixa de ser ruim, né? Acho que quanto mais concorrência, mais qualidade, a zona de conforto, a régua fica mais alta. Você, como um empresário desse setor, que atua na venda, na importação de vinhos, como é que você enxerga exatamente esse momento do mercado de vinhos? Existe espaço para crescimento? Qual é o perfil de consumo de vinho do brasileiro? O que você espera? O que eu vejo hoje, por exemplo, no meu negócio? A gente vem crescendo em média 20% a 25% todo ano. Em consumo, venda para consumir na sua casa, através da nossa loja, enfim, né? No modo geral, no Brasil, pós-pandemia, teve um crescimento bem expressivo. Se nós, no Amit, nós tivemos um crescimento de 130%, durante a pandemia, no Brasil, teve um crescimento de mais de 25%. Então, o consumo per capita, hoje, passa de 2 litros. Nós estávamos conversando antes, né? Chega a 2,6 litros per capita. Então, o consumo, mediante a nossa população, que é grande, gigante no Brasil,
qualquer 1% que aumenta é muito vinho, é bastante vinho. E vem mudando. Hoje, por exemplo, o público mais jovem vem buscando aqueles vinhos mais leves, os vinhos mais frutados, vinhos que podem ser degustados no dia a dia sem muito compromisso. Você pode fazer um piquenique no ar livre, numa festa aberta. O consumo do espumante, do vinho rosé ou dos vinhos tintos mais leves são muito consumidos, né? Isso que eu até... O bom aqui, quando o convidado é bom, ele te deixa gancho para a próxima pergunta, né? Eu vou mudando toda a pauta aqui. Você falou dos rosés e dos espumantes. O Brasil evoluiu muito, né, nessa linha. Temos espumantes aí brigando para ser melhor do mundo. Inclusive, né, a Casa Valduga, se não me engano, ganhou como melhor do mundo um espumante há alguns anos atrás. Exatamente. Os rosés também evoluíram, os brancos evoluíram e até os tintos, que o relevo às vezes não ajuda tanto a gente, né? Mas também já temos tintos aí de primeiríssima qualidade. Como é que você enxerga esse crescimento do mercado nacional de vinhos? É uma coisa que você investe na sua venda de vinhos? Você acha realmente que o Brasil tem espaço na primeira prateleira aí mundial? Tem, muito. Tanto que agora na 9ª edição da Feira de Vinhos que vai acontecer no Amit Anchieta, a gente tem 3 produtores de vinhos nacionais. Algo que antes eu não tinha tanto foco assim, não dava tanto foco, né? Esse ano eu tenho 2 grandes produtores do Sul e um de Santa Catarina, que é um pequeno produtor lá na Serra Catarinense. Quem há 10 anos atrás imaginaria estar degustando vinho de São Paulo, de Minas, de Santa Catarina, e hoje nós temos excelentes vinhos, tanto tintos quanto brancos. O nosso clima, ele favorece muito mais os vinhos espumantes, né? Mas os produtores cada ano vêm aprimorando suas técnicas, buscando melhores clones para produzir melhores variedades de uvas que se adaptam àquela região, àquele clima. E hoje realmente nós temos tintos de ótima qualidade. Precisamos dar atenção, sim, aos nossos vinhos que estão aqui muito próximos da gente. Muitas vezes eles são um pouco mais caros por conta da taxa dos impostos, né? Mas degustaremos sim grandes vinhos e já estamos degustando nesse exato momento, né? E aí, então, né, Danilo, quando você fala em vinho nacional, você acabou de falar, lembra-se em Porto Alegre, região serrana, Bento Gonçalves, enfim, Santa Catarina, mas sul de Minas ganha espaço também nesse mercado, né? Inclusive com vinhos campeões também, né? Sim, exatamente, ótimos. Com a inversão da colheita, a colheita acontece em setembro aqui no sul de Minas por conta das chuvas, enfim. Então essa inversão a gente pôde produzir bons vinhos por essa simples mudança, simples não, é bem diferente, né? Acontece como a Europa em setembro está sendo colhida, então essa inversão de poda fez com que os vinhos se tornassem muito melhores, né? E bom, e agora vamos falar um pouco da Feira de Vinhos, então. Você já citou na sua última resposta. Conta um pouco mais, é a 9ª edição dessa Feira de Vinhos, que acontece dia 30 de maio, correto? Exatamente. Como é que vai ser? Quem quer comprar ingresso, como é que faz para comprar? O que essa pessoa pode esperar lá na feira? Hoje são mais de 15 estandes, são mais de 17 produtores de vinhos. A grande maioria são produtores que a gente realmente faz importação direta, escolhe a dedo. Então esse representante da vinícola, muito delas vem o produtor, o enólogo, para apresentar o seu vinho. Então é uma grande oportunidade de você estar degustando vinhos e conversando diretamente com o produtor. É uma grande experiência, né? Não simplesmente abrir uma garrafa de vinho e degustar, né? Sem ter esse conhecimento. Então você sai dali com uma experiência enogastronômica. Além de muitos vinhos, são mais de 100 rótulos de vinhos sendo degustados. Nós temos uma gastronomia, desde uma paella produzida, feita na hora, ao vivo, né? Carnes nobres, queijos, antipastos, pães produzidos na casa. Então, uma variedade grande aí de comida e de vinhos. Além de uma banda de jazz que vai estar animando a noite, né? Então, isso faz com que quem está ali viva realmente uma experiência musical e enogastronômica. Para quem toma vinho, Marcelo, mas não tem aquela experiência de como degustar um vinho, qual que é a técnica para isso?
Então, eu sempre uso os 5 sentidos. Primeira forma de você segurar a taça, né? Sempre na haste. A segunda é avaliar a coloração do vinho. Pega na haste. Então, a gente pega no meio da taça. Quando você pega no bojo da taça, você aquece. Então, o ideal é sempre pegar no pé da taça, né? Na haste, né? Sim. A segunda, avaliar a coloração. O terceiro, que é a visão, olfato. Olfato, você sente o leque aromático, isso é encantador no vinho, né? Quando você abre uma garrafa de vinhos, você não bebe apenas um vinho, bebe uma história. Então, quando você aprecia, quando você degusta, realmente você traz todo aquele carinho que aquele produtor teve ao produzir aquele vinho. Então, segundo, o quarto, gustativo, que é onde você realmente aprecia, mas não é engolir, é apreciar, segurar o vinho na boca, sentir a acidez, o tanino, o álcool, o equilíbrio que tem todos esses componentes fazem com que você tenha realmente uma degustação muito mais gostosa, né? E o quinto sentido é a audição. O vinho não fala, né? Não. Então a gente vai fazer o tilintar das taças, o brinde, né? Então a gente fecha com os 5 sentidos essa degustação. Então é por isso que o vinho ele enobrece quando ele está aberto numa mesa, o papo é diferente, quando você está reunido em seja 2 ou mais pessoas, você tem uma sensação assim de alegria, de prazer e história, né? Além de você contar da sua história, como o Danilo veio da França agora, trouxe várias informações de lá do sul da França. Ele importou uma carga, viu, de vinho? Importei, tá chegando aí. Exatamente. Então é isso, o vinho, além de ser uma bebida alcoólica, você tem que degustar moderadamente, né? Mas você bebe uma história, né? Na noite do vinho, desculpa, Danilo, só para fechar aqui. Na noite do vinho, por exemplo, começa por qual vinho? Pelo vinho tinto, pelo vinho branco, pelo espumante? Como é que você orienta? Ótima pergunta, Clemente. Eu acho que num evento assim, onde tem mais de 100 vinhos abertos, o ideal é sempre começar pelos mais leves, os brancos, depois vai para os rosés, os espumantes, e aí os vinhos tintos mais leves e até finaliza com os mais encorpados, quem chegar até o final. Essa também, né? Eu vou colocar um sexto sentido, uma sexta etapa na sua degustação aqui de vinhos, que é a litragem. Nada como a experiência. A litragem faz muita diferença também para você saber diferenciar os bons vinhos, né? Mas eu acho que realmente, Marcelo, para quem estava querendo conhecer um pouquinho mais de vinho, eu vou fazer um curso de vinho. O Marcelo já deu um ótimo resumo de como degustar essa bebida que tem muita história, né, por trás. É uma bebida realmente... Por mais que o vinho tenha crescido e você já tenha aí vinícolas muito industriais, já exportando para o mundo inteiro, ainda é um processo artesanal, ainda tem a mão do dono, né? A mão ali de quem faz o vinho e quer passar uma mensagem. E eu vou te perguntar, né? Você tem aí uma feira com mais de 100 rótulos, é um desafio montar um evento desse tipo, é uma responsabilidade grande também. Como que é a seleção desses expositores, né? Você pensa em contar uma história também por meio dessa feira? São escolhidos expositores que seguem uma tendência específica, uma história específica, ou não? Ou a estratégia é ter realmente de tudo um pouco? A gente busca, assim, sempre a moda do momento, né? E a moda do momento hoje, principalmente, agora está entrando o inverno, né? Mas no verão, os vinhos que têm uma sensação de um pouco mais de gramatura de açúcar, está sendo uma sensação. Eu tenho um dos vinhos que eu posso citar aqui como exemplo, e é estatístico isso, o Zappa Rosé é um vinho que é um fenômeno de venda, é o meu vinho que mais vende hoje, tanto na loja quanto no restaurante, nos eventos que a gente faz. E por quê? Pela sensação de ser um vinho mais agradável de degustar, levemente mais adocicado. Então, está sendo uma sensação. Voltando para os rosés e os vinhos espumantes e vinhos rosés. Então essa está sendo uma das escolhas, então, que a gente fez para colocar na feira. E também, sim, trazer aquele pequeno produtor que a gente faz importação e realmente mostrar o que ele produz, né? Contar a história. Então foram, sim, bem selecionados, tanto os importadores que fazem parte também desse momento de degustação. Um deles tem história, porque foi a primeira viagem que eu fiz para Portugal. Isso em 2000, eu tinha 21 anos,
e fui convidado por uma importadora do Rio de Janeiro chamada Barrinhas. Eles importam vinhos de várias regiões de Portugal, e uma que eu tive o prazer de conhecer foi a Real Companhia Velha. Então, produz vinhos do Porto, produz vinhos tranquilos também e vinhos verdes. Então, eles estarão presentes pelo lado mais sentimental, pela afetivo, né? Pela história que eu tive através dessa viagem, né? Que eu pude estar presente. Enfim, fui convidado, foi excelente. Marcelo, passa um pouco mais de informações do evento em si. Já falou da data, né? Mas passa também o horário, o local, aonde compra ingressos, se ainda tem ingressos disponíveis. Legal. Antes, porém, fala pra gente sobre o vinho verde. Isso é muito importante, porque vinho verde, para quem não sabe, o que seria isso, Marcelo? Vinho verde, as uvas são colhidas maduras, não são verdes. Lá no norte de Portugal, e ele é feito a vinificação como qualquer outro vinho branco, né? Mas a região é uma região que chove muito também. Então, é uma história, né? É uma história por ele se chamar vinho verde, mas a produção acontece como a elaboração do vinho como se fosse qualquer outro vinho branco, né? E eu tô curioso aqui, de onde surgiu a palavra, o nome Amit? Ah, legal. Então, quando eu inaugurei a primeira unidade, eu comprei uma cafeteria, né, chamada Le Petit Café, era muito pertinho daqui, da Jovem Pan. Sim. E tinha um sócio, né, e tinha um amigo que a gente fazia um trabalho em conjunto de vinhos, tanto que hoje a gente faz importação juntos também. E ali nós precisávamos escolher esse nome. Era um nome pequeno, curto, né, para ser dado para o meu negócio. E aí estavam os 3 amigos bebendo vinho, e aí escolhemos realmente um nome curto chamado Amit entre amigos, né? Sim. Como eu vendia café durante o dia, Amit dal vino ao café. Que legal. Exatamente, amigos do vinho e ao café. E a segunda unidade, por estarmos na Avenida Anchieta, ficou Amit Anchieta, né? E as próximas que virão provavelmente seja também acompanhando o nome da rua ou da cidade, da região. Por exemplo, agora são 7h48. Dá vontade de tomar um vinho? Combina? Nada a ver, né? Opa! Então, café com vinho, né? Acho que fica legal isso também, né? Meio-dia, Clemente. Meio-dia, melhor, né? Meio-dia pode. Vai falar vinho, Clemente, na França tem alguns lugares que oferecem espumante durante o café da manhã. É isso que eu ia falar. Vamos falar pro seu Edson e pro Rodrigo, vai fazer um brunch aqui na Jovem Pan com espumante. Melhor não. Mas eu trouxe um vinho para mostrar para vocês. Um vinho que nós falamos sobre vinhos brasileiros, né? Sim. E eu trouxe aqui um vinho que eu elaborei o ano passado, aliás, há 2 anos atrás, visitando uma vinícola chamada Dom Guerino, no Rio Grande do Sul. É um vinho que foi escolhido a dedo para o aniversário do Amit de 8 anos. Olha que maravilha. Sua marca própria. Minha marca própria, exatamente. Põe aqui o nome na câmera, para quem tá no YouTube. Amit. É um vinho feito pela uva Taná, então, que remete à minha história, remete à potência, à estrutura, à longevidade, né? A uva Taná é de origem francesa, mas teve uma adaptação muito importante no Uruguai. E no Brasil, algumas regiões, por exemplo, Alto Feliz, onde que fica localizada a vinícola Dom Guerino, onde eu escolhi realmente essa variedade. São um Taná de 15 anos, as videiras mais de 15 anos. É um vinho que passa 12 meses em barrica de carvalho, 14% de álcool, tem acidez, tem estrutura, tem tanino, realmente que remete toda a minha história. Então tá aqui, ficou um presente para vocês degustarem. Pena que antes das 8 horas a gente não costuma beber, né? Depois do meio-dia pode. Então tá bom. Então, inclusive o próprio assessor dele aqui, o Vitor Coppola, mandou aqui, né? Mestre, ele trouxe um vinho do próprio Amit, viu? Feito no sul do país. Que maravilha, hein? Outra coisa, agora a pergunta do Danilo sobre esse evento, mais detalhes. Vamos fechar aqui. Essa entrevista com você foi muito bacana. Obrigado. Só para complementar e dar a resposta da feira, então vai acontecer agora dia 30 de maio, a partir das 19 horas até as 22 horas. Quem quiser comprar os convites pode comprar lá diretamente na loja ou no restaurante, Amit Anchieta, e também pela plataforma Simpla, você pode adquirir por lá.
Um detalhe, todos que comprarem e estiverem na feira receberão uma taça de cristal para degustar todos os vinhos. Essa taça você vai poder levar para casa. Então é um presente que a gente está oferecendo para todos os participantes aí. Danilo, que maravilha, hein? Muito bom. Falei que o papo ia dar vontade de a gente comer um pão e vinho. E dá vontade de continuar o papo, aí não dá mais, Não né? dá, infelizmente. Mas assim que é bom. Bastante informação sobre negócio, empreendedorismos e vinho. Marcelo, obrigado a você. Sucesso no seu evento aí. Danilo, mais uma vez, muito obrigado. E até semana que vem com mais um Falando de negócios. Bom dia.